Boa tarde, queridos alunos do oitavo ano. Iremos retomar nossas aulas por aqui, por enquanto, virtualmente, certo? Assistindo os vídeos e fazendo os exercícios que vocês vão postar na plataforma. Vamos começar por uma revisão do conteúdo já abordado em sala de aula, que são os conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais e os reais, certo? Faremos essa abordagem e sempre que na hora dos exercícios vocês tiverem alguma dúvida, recorram ao livro. Bom, gente, o primeiro conjunto que a gente estuda são o conjunto dos números naturais. O seu símbolo é o N, certo? O N é o conjunto dos números naturais. Ora, conjunto sempre vai ser colocado entre chaves e os seus elementos, no caso aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, porque a reticência, né, ela representa que esses números continuam até infinito. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tá? São separados por vírgula, ok? Nós temos aqui N, 0, 1, 2, 3, 4. Perceba que quando eu tenho apenas N, eu tenho a inclusão do zero. Isso não ocorre nessa situação. Eu tenho aqui o N asterisco. E vocês sabem que quando eu tenho o asterisco representa na matemática uma exclusão. Ou seja, aqui eu vou ter o conjunto dos números naturais excluindo o zero. Por isso ele começa do 1. Ora, o conjunto dos números naturais ele pode ser representado, gente, pelo diagrama, tá? Ele é o primeiro conjunto, ele é o menor conjunto existente, certo? Por que o menor conjunto existente? Porque existem outros maiores e o conjunto dos números naturais cabem dentro desse outro conjunto que a gente vai falar agora. Ora, o homem teve a necessidade de ampliar esse conjunto com a presença dos negativos. Então, esses negativos, cuja representação é o Z, certo? Cuja representação aqui é o Z, tá? Representa o conjunto dos números inteiros. E valem aquelas observações que a gente fez com relação ao conjunto dos números naturais. Perceba que aqui eu tenho o Z, eu tenho o 0, 1, 2, e eu tenho menos 1, menos 2. Perceba que há a presença do zero. No conjunto seguinte, Z asterisco, houve a exclusão do zero, certo? Então aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros, são todos os números inteiros, tá? Isso continua, 0, 1, 2, 3, 4, 5, continua até infinito. E 0, menos 1, menos 2, menos 3 também. É um conjunto que ele cresce para os dois lados, tanto à esquerda como para a direita, certo? Já o conjunto dos números naturais, a gente viu que ele cresce só para um lado, 0, 1, 2, então está crescendo para a direita. Aqui não, o conjunto dos números inteiros, ele cresce tanto à esquerda como à direita, certo? Uma observação importante, nos números inteiros, quanto mais longe do zero esse número estiver, maior ele será. Por exemplo, 10 é maior do que 1. Porém, para os negativos, quanto mais próximos do zero eles estiverem, maiores eles serão. Exemplo, ora, é melhor dever 10 ou dever apenas menos 1? Óbvio que é melhor dever menos 1. O menos 1 é maior do que menos 10. Ainda nesse conjunto, nós podemos destacar o conjunto dos números inteiros positivos. Para representar esse conjunto dos números inteiros positivos,
é necessário indicar o Z asterisco mais, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Além do conjunto dos números inteiros positivos, nós vamos ter os números inteiros negativos. Nesse caso, a gente vai ter o Z menos asterisco. Se esse asterisco não estivesse aqui, certamente o zero estaria aqui nessa posição, pessoal. Ok? Então já estamos com dois conjuntos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E como eu disse para vocês anteriormente, ó, o natural cabe dentro dos números inteiros, certo? Porque o natural, olha, aqui é natural, está faltando zero, mas aqui é um natural, ele é inteiro, ok? Então, na nossa sequência de diagramas, primeiro vem o natural, depois os inteiros. Mas além dessa necessidade da criação dos negativos, né, para representar temperatura negativa, por exemplo, os termômetros na região sul marcam abaixo de zero. Né? Na nossa região nordeste, por ser uma região mais calorosa, os termômetros vão estar acima de zero. Então, além dessa aplicação dos números inteiros, houve ainda a necessidade de ampliar de natural inteiro para os decimais. Né? Quando a gente vai numa padaria, no supermercado, nós percebemos lá os números decimais. Quilo de feijão, R$ 3,50, R$ 5,25, pão, 25 centavos a unidade. Então, esses números são números ditos racionais. E aí, pessoal, os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Mas o número natural, professor, pode ser escrito na forma de fração? Pode, sim. Veja só, o 2, quando eu tenho 2, a forma fracionária dele é 2 sobre 1. É uma fração aparente, mas é possível escrever na forma de fração. Então, tanto os naturais como os inteiros são números também classificados como números racionais, certo? Mas, além desses, a gente tem os decimais que eu acabei de exemplificar. O símbolo dos números racionais, certo? O símbolo dos números racionais é o Q, certo? O Q é um número racional, pessoal. Tá? Quando você vê essa nomenclaturazinha, esse Qzinho aqui, está se referindo ao número racional. Q é igual a A sobre B, tal que A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, para eu compor um número racional, eu vou precisar dos números inteiros. Tá? Uma observação importante aqui com relação ao B. Pessoal, o B ele tem que ser diferente de zero. O B tem que ser diferente de zero. Ok? O B tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe a divisão por zero. Então, eu tenho dentro dos conjuntos dos números racionais, como eu já havia dito, os naturais, os inteiros e os racionais. Além disso, nós temos, nesse caso aqui, decimais finitos. 2,5 é um decimal finito, não tem a presença da reticência, mas a gente também tem as dízimas periódicas. Vocês lembram que as dízimas periódicas elas podem ser dízimas simples ou compostas, nós já estudamos sobre isso, certo? A dízima periódica simples é quando não existe um número estranho ao período. Exemplo, 0,33333 é uma dízima periódica simples. 0,454545 é uma dízima periódica simples. Se eu pegar 0,6454545, você percebe que existe um número aí que ele é estranho ao período, que é o 6. Então essa dízima ela fica como sendo uma
dízima periódica composta, ok? E para a gente finalizar aqui os racionais, as raízes exatas, só as raízes exatas, porque aquelas raízes que não são exatas são tidas como outro número que a gente vai estudar logo. Pessoal, as raízes exatas, por exemplo, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 é um número natural. E se ele é natural, ele é racional. Raiz quadrada de 25. 5 é um número natural, é um número inteiro, então logo ele é racional. Raiz quadrada de 144 é igual a 12. Nesse caso, também natural, inteiro, logo também será racional, ok? Então, nós já revisamos aqui 3 conjuntos, os naturais, os inteiros e os racionais. Vamos para outra tela. Antes vamos. Como classificar os números? 3,14159265. Este não é um número racional. Percebam que parece ser uma dízima periódica, mas não é. A representação decimal ela é infinita, mas não periódica. Não existe número que se repete em forma de período, certo? Então, nesse caso aí, ele não é um número racional, ele é dito um número irracional. 2,252 é um número racional. É um número que a gente pode colocar na forma de fração. 2,252 é a mesma coisa que 2.252 dividido por 1000. E aí essa fração a gente pode simplificar. Essa fração, tá vendo? Todo número que pode ser colocado na forma de fração, ela é racional, certo? É um número racional. 2,25, 25, 25. O período aqui é 25. Este número possui infinitos números após a vírgula, mas é racional, é chamado de dízima periódica. E digo mais, pessoal, essa dízima é uma dízima periódica simples. Por quê? Após a vírgula, o número que se repete, o período que se repete é 25, 25, 25. Ok? Chegamos então aos números irracionais. Então, sua nomenclatura é o I, certo? Quando você vê o I, então você liga todos os números irracionais. E como diferenciar um irracional e um racional? O irracional é formado por todos os números que, ao contrário dos racionais, não podem ser representados por uma fração de números inteiros. São eles: raízes não inexatas, por exemplo, raiz quadrada de 2 é uma raiz inexata. Você não tem uma raiz exata para raiz quadrada de 2. Assim, por exemplo, para a raiz quadrada de 4 é uma raiz exata. Raiz quadrada de 4 é 2. Mas raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 são raízes inexatas. Decimais infinitos e não periódicos. Ora, gente, é como a gente viu na tela anterior. Veja só. 3,14159265 é um decimal infinito e não periódico. Então esse número ele é número irracional. Decimais infinitos e não periódicos, que a gente acabou de falar. 3,14, certo? O E, né, que é 2,72. Esses números continuam infinitamente. E aí o que é que a gente percebe, pessoal? Que os irracionais é um número que ele não se mistura com os outros conjuntos, certo? Olha, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, eu vou ter aqui no amarelo o conjunto dos números inteiros, e aqui no azul eu vou ter o conjunto dos números racionais. Mas o irracional, ele não se mistura com os racionais, ok? E aí, gente, para finalizar o nosso estudo, os números reais. Quando a gente faz a união de todos esses conjuntos, natural, inteiro, tá aqui, ó, natural, inteiro, racional e irracionais, a gente vai ter o conjunto dos números reais. Então, a união dos racionais
com os irracionais, vai me dar o conjunto dos números reais. Então, ele diz aqui na definição, fica bem claro, é formado por todos os números racionais junto com os números irracionais. Ok, turma? Eu vou deixar os exercícios apontados na plataforma, sinalizados para vocês realizarem de acordo com as páginas dos exercícios selecionados. Ok? Bom estudo e até o próximo encontro.